Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 2 de março. Hoje também, antes da nossa reflexão do diário espiritual, vamos ouvir este testemunho que nos alegra e diz como Jesus está operando no nosso meio. Ciao a tutti, sono Mariangela. Olá a todos, sou Mariângela e junto com meu marido Paulo somos anjos do presépio de Veneza. Neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de fevereiro, se realizou em Bolonha com 66 cursistas o curso Jesus nos 4 Evangelhos. Foi uma experiência muito bonita, alegre, enriquecedora, que me fez amar ainda mais o Evangelho. Uma cursista diz: me sinto mais completa e mais contente, mais consciente da vida de Jesus e dos seus evangelistas. Um outro escreve que se sentiu muito contente de participar das encenações que desenvolvemos porque lhe fizeram viver pessoalmente o Evangelho e tudo aquilo que se vivia naquele tempo. Obrigado. Paz e alegria. Gioia a tutti. Ciao. Paz e alegria! Eu sou o Wanderson da Jéssica. Eu sou a Jéssica do Wanderson. Somos da equipe Nossa Senhora Aparecida do Caná, São Bernardo do Campo. Tivemos o nosso encontro nos dias 24 e 25 de fevereiro. Tivemos 29 casais de cursistas. Como equipe, estávamos em 24 casais. Tivemos 16 fichas de apadrinhamento. No início, os casais estavam apreensivos. Após o momento de perdão, os casais começaram a se abrir. Vamos agora ler algumas fichas em impressão. O primeiro escreveu: necessitávamos da força e da graça de Deus. E agora estamos totalmente restaurados e cheios do Espírito Santo. Uma outra ficha: chegamos com um sentimento de culpa e muito perdidos. Agora saímos renovados com o coração aberto para um novo passo na nossa vida. Uma outra ficha diz: diante das tribulações da vida, estávamos em momentos difíceis. E aqui encontramos o caminho para uma vida mais cheia de Deus e concentrada, com amor e serenidade. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e dos versículos de 45 a 46. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Como é dura e forte essa palavra que nos prepara para a Páscoa. Triste é o fim daquele que busca levar vantagem ao invés que trabalhar na vinha do Senhor. Triste é o fim daquele que cruza os braços e não pastoreia o rebanho. O reino será tirado daquele que não dá fruto, ou seja, você vai perder tudo. A sua alegria, a sua bênção, sua eleição, sua missão. Sua vida virará um fracasso, um galho seco que só espera o fogo do inferno. Vice-versa, se dedicando a Deus de coração, tudo florescerá em ti e ao seu redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro.
Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um e mataram o outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como é forte o trecho de hoje. A coisa que mais aparece clara é que Deus espera frutos de nós. Ele manda servos e mais servos até chegar ao seu Filho, buscando frutos. Você percebe que se trata de empregados trabalhadores muito especiais. Qual pai colocaria em risco a vida do seu filho só para pedir os frutos de uma vinha, depois que já foram espancados e mortos os outros servos? Por que Deus não acabou logo com esses empregados antes de mandar o seu filho? Por que o dono estava tão interessado nesses assassinos a ponto de arriscar a vida do seu próprio filho? Você entende que esses empregados são muito queridos por esse patrão, que chega ao ponto de sacrificar seu próprio filho por eles. Irmãos, esses empregados somos nós, cada um de nós, e o Filho é Jesus. Essa é a parábola da crucificação de Jesus. Os frutos são um sinal de que estamos enxertados em Jesus, a verdadeira videira. Vocês se lembram do trecho de João 15, a videira e os galhos? Quem permanece em mim dará muito fruto. Esses vinhateiros estão querendo os frutos para si mesmos. Não sabem que os frutos pertencem primeiramente a Deus. Eles querem fazer sozinhos, não querem admitir que receberam a vinha de Deus, não querem depender de Deus, não querem reconhecer que existe um dono, que eles são servos e empregados. Eles querem ser Deus. É a tentação de sempre, a partir do pecado de Adão e Eva. Sereis como Deus. Na verdade, o pensamento deles é uma pura ilusão, porque quando o galho se afasta da videira, logo seca e não consegue mais dar fruto nenhum. E todo ramo que não der fruto será cortado e jogado na fogueira. Irmãos, os frutos são o primeiro sinal de que somos de Deus, de que Deus vive em nós. O sinal de que uma pessoa não está em comunhão com Deus é o fato de não dar frutos. Se Deus está tão interessado nos frutos, cobra os frutos,
se chega a mandar o seu próprio filho para cobrar os frutos, significa que os frutos são importantes. Quem é de Deus dá frutos todos os meses do ano. Quem é de Deus participa da fecundidade de Deus, uma fecundidade que nunca definha. Por isso que a parábola é tão forte e radical. Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Deus sempre procura frutos em nós. Vocês se lembram do episódio da figueira viçosa, mas sem figos? Foi amaldiçoada por Jesus e logo secou. Quem não dá fruto é amaldiçoado. Portanto, irmãos, podemos parar um minuto e nos perguntar: quais frutos estão saindo de mim? Quem encontrou Deus graças a mim? O que eu estou fazendo para divulgar o reino de Deus? Irmão, assista agora na tela do seu celular a esse simpático e breve vídeo que nos leva a refletir. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Vocês perceberam como é importante frutificar, crescer, se multiplicar? Porque a vida que cresce é o sinal de Deus. Deus é a vida. Vale a pena aqui lembrar a nossa campanha do 1 por mês. Isto é o empenho e o compromisso de cada um de nós para convencer pelo menos uma pessoa por mês a participar do próximo Yeshua, Caná, Ruá que realizaremos. O que é 1 por mês?
Mas se cada um de nós arrastasse pelo menos um irmão por mês, os nossos retiros seriam cheios e as equipes cresceriam viçosas, os frutos seriam abundantes. Reflita um pouco. Eu consegui convencer já alguém a participar do próximo retiro? Fui fiel a convencer um por mês? Se ainda não fiz isso, como poderia iniciar? Vamos agora, irmãos, escutar novamente o Santo Evangelho e refletir mais ainda sobre essa parábola dos frutos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um e mataram o outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Chegou a hora de tirar um propósito concreto, pequeno, preciso. Quem sabe que você possa pensar algum irmão que você hoje pode convidar, ligar para ele, mandar uma ficha para ele, ou de repente rezar por ele para que ele dê o seu sim. Tire o propósito e pense o que você pode fazer.
Permaneçamos em Jesus para dar muitos frutos. Paz e alegria a todos. Deus sempre busca frutos em nós. Paz e alegria a todos.